Bem, o que é mais contraditório? Um socialista de iPhone ou um capitalista de carteira assinada que bate o ponto e compra um Corsa Cacique parcelado em 60 vezes? Bem, todos que se autodenominam socialista ou comunista, com toda certeza já se deparou com um argumento, né, e o questionamento voltado para o consumo de coisas, e que tudo é criado pelo capitalismo. Como se existisse uma máquina onde de um lado entra o capital e do outro sai uma ideia, um produto. E não é assim, né? Não é de forma instantânea. Existe um longo processo produtivo entre uma coisa e outra. Comigo não foi diferente. E mais ou menos um mês atrás, almoçando com os colegas, me veio uma pergunta. Você não vê contradição em ser comunista usando iPhone enquanto tem pessoas passando fome? E sim, eu tenho um iPhone. Virei playboy. Eu não sabia nem que existia essa correlação entre produção de celular com o número de pessoas passando fome, mas ok. Eu respondi como deveria ser respondido ali no momento. Com base nessa conversa, eu resolvi fazer um vídeo tentando explicar alguns pontos do comunismo e do socialismo, né? Eu espero conseguir ser bastante claro aqui. Antes, eu vou dar um aviso que eu vou usar o iPhone como exemplo porque é sempre ele que é usado como sendo um ponto de contradição, né? Provavelmente pelo símbolo do capitalismo que ele se tornou. O primeiro ponto é o seguinte: é uma ideia de que o socialismo ou comunismo é anti-tecnologia, que não é verdade. Criou-se uma imagem no senso comum que o comunismo é anti-tecnologia e que toda tecnologia criada atualmente vem do capitalismo e de uma competitividade entre as empresas e os mercados, o que é uma ideia falsa, né? Se nós voltarmos no tempo, vamos ver que quem competiu pela corrida espacial, lado a lado ali, foram os Estados Unidos e o Bloco Socialista. Então existiu ali um grande investimento tecnológico. Sobre a competitividade, na realidade, o capitalismo ele tende ao monopólio ou oligopólio. O editor vai colocar aqui na tela alguns exemplos para ilustrar melhor. Temos a Ambev, né, na área de bebida, temos as Big Techs, Amazon, Meta, Google. Essas empresas elas engolem qualquer outra que chegue no mercado. Então, os pequenos produtores, eles podem até competir entre si, mas até que chegue o momento que ele ameaça uma empresa maior e é engolido por essa empresa porque o capital dela é maior. Daí, usando o iPhone, né, como exemplo, é o exemplo que eu sempre vou estar usando aqui, mas que se estende para qualquer outro aparelho celular, ele é a grande maioria das tecnologias primárias desse aparelho foram criadas ou tiveram alto grau de investimento estatal. Siri, GPS, internet, a tela touch, LCD, microprocessadores e etc. Né? Eu tenho um vídeo já falando sobre isso aqui. Vejam, procurem no meu canal, o Estado Empreendedor, e aí vocês vão ter uma ideia. Ele foi dividido em duas partes. Um outro ponto é que o próprio Marx, o Carlinhos, dizia mais ou menos que é justamente quando as tecnologias produtivas estiverem no seu ápice que o comunismo pode ser desenvolvido. Então é falso afirmar que os comunistas são anti-tecnologia. O ponto 2 vem de uma ideia de que o socialismo ou comunismo ele é um voto de pobreza, né? Ou existe uma questão moral aí. Sempre tentando atrelar socialismo à pobreza e dando um verniz religioso nisso. E nós comunistas, até onde eu sei, não somos franciscanos e nem temos nenhum voto de pobreza. Então não precisamos necessariamente estar nos limitando ao consumo. Vai existir, sim, no marxismo, né, no socialismo, outro tipo de crítica, né, voltado para outros aspectos, como, por exemplo, o consumo. Eu preciso ter 50 pares de tênis, né, eu preciso, de fato, todo ano estar trocando de iPhone, né, as tecnologias que estão nesse aparelho justifica esses lançamentos anuais. Não sei, eu acho que não, né? Não sou nenhum experiente técnico aqui em iPhone, mas eu entendo que não. Vai existir também uma crítica à obsolescência programada, né? Hoje em dia as coisas elas são feitas para ficar defasadas em pouco tempo. Isso quando não quebra de fato e aí você é obrigado a comprar um produto novo. Vai existir ali uma lógica de mercado que se faz necessária a continuidade desse consumo, né? Nós sempre temos que estar
consumindo e comprando coisas para girar esse mercado. Isso gera um consumismo. O ponto 3, o principal objetivo do socialismo e do comunismo é eliminar a propriedade privada dos meios de produção e não os bens de consumo pessoais, né? Então, ninguém vai tomar sua casa, seu carro parcelado, né, seu celular, ninguém vai tomar seus bens de uso. Os bens de consumo vão existir independente do regime político e econômico que estiver vigente. Capitalismo, comunismo, socialismo, monarquia, seja lá qual for. Esses bens eles vão sempre estar existindo na sociedade. O que o comunismo busca é eliminar a divisão social das classes e se apropriar dos meios de produção, né? Não de bens de consumo. Até porque consumo ele não define classe. Posso explicar isso posteriormente para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Então vamos para o ponto 4, né? Que é a ideia de que o comunismo significa uma igualdade vulgar, que é outro senso comum. Isso é uma ideia de um senso comum que o comunismo busca uma igualdade única para todos, né? Nas palavras de Marx, um igualitarismo grosseiro. E isso não existe, né? O que se busca é uma igualdade de classe. Então, se você tem uma família de 5 ou 6 pessoas, não pode ter uma casa igual a uma família de 2 ou 3 pessoas, né? Logicamente, sua casa vai ser maior. Essas pessoas vão precisar de mais roupas, essas pessoas vão precisar de mais comida, essa família vai precisar de mais educação no sentido de número maior de pessoas ser educada. Então, esqueçam essa igualdade de vulgar que se cria no senso comum de todos serem iguais no comunismo. Não existe isso, as pessoas são diferentes e existem diferentes nela. Isso já está lá no Manifesto Comunista de Marx. Ele vai falar sobre isso, sobre esse igualitarismo grosseiro. Agora o ponto 5, né? Me foi perguntado isso também, né? Se não havia contradição em usar um iPhone que utiliza a mão de obra escrava. E sim, né? Obviamente existe problema em pessoas serem escravizadas para produzir coisas, né? E esse é um dos motivos que nós comunistas queremos a apropriação dos meios de produção, né? Para que pessoas não precisem mais ser escravizadas para produzir coisas, nenhuma delas, né? Mas a realidade é que as formas de produção do capitalismo, elas são alheias à sociedade, né? Alheias ao indivíduo, ou seja, nada do que é produzido hoje depende diretamente de qualquer escolha individual nossa. As coisas estão sendo aí produzidas e nós não fazemos nem ideia de como elas estão sendo produzidas, né? Nós somos meros consumidores. Nosso papel aqui é só comprar e consumir. Então, pode existir forma de escravidão em várias partes da cadeia produtiva e muitas vezes nós nem imaginamos que existe, né? A roupa que eu estou usando aqui agora, ela pode ter sido usada em uma cadeia produtiva onde tinha exploração e escravidão, eu não sei, o vinho que você bebe, tivemos notícias de algumas fábricas de vinho usando mão de obra escrava, a tecnologia que a gente usa, né? A gente vai ter notícias de pessoas, né, de empregadas que trabalham em regime análogo à escravidão. E é justamente isso que nós comunistas queremos eliminar, né? Essa forma de produção. Mas aí, beleza, nessa lógica, né? Ainda que eu admita que existe um problema em ser comunista e usar um aparelho que está sendo fabricado com mão de obra escrava, e para o resto da sociedade, não tem problema escravizar pessoas, né? Isso é uma lógica meio que não funciona muito bem, porque como eu falei, nós como sociedade, como indivíduos, estamos totalmente separados das formas de produção, né? Nós, querendo ou não, as coisas serão produzidas e isso foge do nosso controle. Uma vez ou outra vai existir alguns boicotes, vai existir algumas empresas sendo processadas porque estão produzindo de forma errada algum produto, empresas de beleza muitas vezes sofrem boicote porque utiliza teste em animais, etc. Mas isso em si não vai impedir a produção daquilo, né? Aquilo ali continua sendo produzido e nós não interferimos tanto quanto deveríamos nisso. E isso só pode ser mudado interferindo, né, na forma política, econômica, produtiva, né? E até o momento não temos condições de fazer isso. É justamente isso que nós tentamos galgar, uma forma de interferir política e economicamente nessas formas de produção.
Trazendo só um último ponto sobre esse tema, as formas de produção não estão atreladas necessariamente à produção em si, né? O que eu quero dizer com isso? Eu posso produzir coisas com mão de obra escrava e posso produzir sem mão de obra escrava, né? No final, a forma análoga à escravidão, ela é sempre uma opção para diminuir o custo e aumentar os lucros, né? Que é a lógica hoje do nosso mercado. Menor custo, maior lucro. Então, o cara que está ali produzindo, a empresa, ela vai fazer de tudo para ter o menor custo. Nem para algumas vai ser uma mão de obra escravidão, usar um produto de qualidade muito baixa e carne e papelão, por exemplo. A gente teve o exemplo da JBS aí, né? E o ponto 6, né, finalmente, que o iPhone ele é um símbolo do capitalismo, ele se tornou um símbolo do capitalismo, né? A ideia de um empreendedor de garagem que fez tudo sozinho e criou do nada uma mercadoria magnífica, um produto magnífico que dominou o mercado sem a ajuda de ninguém. Isso é mentira, né? Mais uma vez, veja o vídeo que eu tenho aqui sobre o Estado empreendedor. Ele abarca um pouquinho dessa história e como o Estado investiu forte nessas empresas, como o iPhone, por exemplo. Né? E aí vai existir um fetiche nessa mercadoria. No iPhone em si, eu estou falando aqui, que um consumo acrítico dela. Né? Como eu falei, existe mesmo necessidade de você trocar de iPhone todo ano? Ou isso é uma coisa que você nem entende muito bem o porquê? Você quer acompanhar uma questão social, né? Uma demanda que é social, uma demanda de status para acompanhar e não ficar para trás nessas atualizações aí que na minha cabeça não fazem tanto sentido assim. O meu antigo celular, meus antigos celulares, na verdade, né, não costumo trocar tanto de celular. Eu uso ele até de fato desgastar, né? O antigo, eu tinha um Asus, ele foi utilizado vai fazer 4 anos agora, né? Eu troquei porque ele começou a dar sinais de parada, né? Começou a travar algumas coisas, abriu o WhatsApp, não abria logo, ele demorava para abrir. E como eu já tinha formatado ele algumas vezes, uma vez na verdade, é, já estava na hora mesmo de trocar o celular. Mas eu uso o celular normalmente até ele desgastar. Daí eu vou contar agora 2 histórias reais, né? Baseadas em fatos reais, que ilustram muito bem como essa mercadoria, no caso o iPhone, ela tem um domínio sobre o indivíduo, né? Seja por status, por uma questão de aceitação social, de se sentir parte, incluído em certo grupo, e todas essas coisas aí que a gente vê, né? Só o fato de hoje a sociedade dividir, né? A sociedade é separada em quem tem iPhone e quem tem qualquer outro celular de qualquer outra marca genérica, né? Isso já dá uma ideia de como a gente consegue fazer uma divisão social por um bem de consumo, né? Um celular. A primeira história é de uma colega minha, ela tem uma amiga, né? Ela me contou, me mostrou isso. Ela tem uma amiga que tem um XR. E essa carcaça do XR dela já estava deteriorada, já tinha muito tempo, estava arranhada. E ela queria trocar. Ela não trocou por outra carcaça de XR. Ela colocou uma carcaça de iPhone 14, né? E aí eu fui pesquisar na internet e aparentemente isso é comum, né? As pessoas, eu não sei qual outro aparelho consegue se fazer isso, se outros de outras marcas conseguem fazer, mas nesse caso aqui, o XR, ele foi colocado dentro de uma carcaça de iPhone 14 e para todos os efeitos ela agora tem um iPhone 14, né? Só ela vai saber, mas ninguém vai saber. Então você percebe que não é questão de tecnologia, porque ela está usando a mesma tecnologia do XR, que é um celular para família iPhone ali, que já está o quê? 4, 5 anos atrasado ou mais, não sei o certo. Então não é questão de tecnologia, não é a tecnologia que vai fazer com que ela mude ou não de celular. Hoje ela tem um iPhone 14, né, pelo menos em carcaça. Então ela demonstra que tem um bem, ela tem um poder de consumo, né, ela tem um poder de um bem, um poder aquisitivo de comprar aquele bem, né? Acaba virando de fato uma questão muito, muito social, né? O consumo de um simples aparelho celular. E a outra história, ela envolve minha mãe, né? Minha mãe é uma senhora de 58 anos,
que não tem muita intimidade com tecnologia, né? Não tem grandes vaidades tecnológicas, digamos assim. Ela usa o celular dela apenas para ligar, para receber ligação, o WhatsApp e ver receita no YouTube. Basicamente é isso. E um dia estávamos em casa, eu, ela, meu irmão, meu pai, minha cunhada, e etc., conversando. E eu comentei que iria trocar de celular. Ela falou: você vai trocar de celular? Então me dê o seu. Sendo que meu celular já tem quase 4 anos. E aí um detalhe, né? Minha mãe, ela tinha ganhado o celular há pouco mais de 2, 3 meses, né? Eu e meu irmão demos um celular a ela de presente, Dia das Mães, porque o dela tinha quebrado, ela já estava sem celular. Aí demos um de presente de Dia das Mães para ela. E aí ela falou: me deu o seu. Aí eu falei: mas pra que você quer meu celular? Meu celular é velho, tem 4 anos, você tá com o celular novo aí e tal. Aí ela falou assim: o seu não é iPhone não? Esse atual? Aí eu falei: não, minha mãe, o meu não é iPhone não, meu é um Asus. Ela: tá. Meio que até com um desdém assim. E aí eu e meu irmão rimos e aí a gente perguntou: mas vem cá, minha mãe, pra que a senhora quer um iPhone? Ela aí falou: eu tiro a onda com o celularzinho da maçã, né? Então, assim, você vê que minha mãe é uma senhora de 58 anos, né? Que provavelmente não está por dentro de nada disso aqui que a gente está dialogando, né? Sobre questões de capitalismo, socialismo e tudo mais. Mas ela, como um ser social, ela entende que hoje existe uma separação, né? Existe um tipo de segregação de status de quem tem iPhone e de quem não tem iPhone, né? Nas palavras dela, quem tem iPhone consegue tirar onda, seja lá o que isso signifique, né? Aí provavelmente ela aí aprendeu, ouviu no dia a dia dela, na televisão, ou seja lá o que for. E aí ela já entende que com um celular iPhone, né, com esse produto iPhone, você tem um status diferente na sociedade. De repente você é visto de uma forma diferente. Hoje talvez nem tanto, porque já popularizou muito, então as pessoas compram parcela de não sei quantas vezes, compra de segunda mão, às vezes, como eu falei, pega a carcaça de um celular que está muito mais atrasado e coloca na carcaça de um celular que está mais avançado para dar a ideia de que tem aquele produto. Então, daí a gente vê como essa mercadoria ela consegue, de alguma forma, dominar a gente, né? A sociedade. E aí, um último ponto aqui, né? Um ponto extra, é importante a gente saber distinguir, né? Que não é porque alguém tem o poder aquisitivo de comprar algo que é caro, caro, socialmente caro, que dá a ela um status diferente na sociedade, que essa pessoa automaticamente ela é capitalista, tá, gente? Essa pessoa pode ser um trabalhador que ganha muito bem, mas que ainda assim é um trabalhador. Se ela parar de trabalhar, ela tá lenhada. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E que eu tenha sanado algumas dúvidas a respeito de alguns mitos sobre o socialismo e o comunismo. Espero ter sido claro, né? Se inscreva no canal, deixe um like, mande esse vídeo para algum colega seu, algum amigo seu que também tem algumas dúvidas sobre isso. Comente aqui também e deixe sua dúvida, quem sabe ela pode virar algum vídeo, né? De repente. Muito obrigado, valeu e se inscreva no canal e deixe um like.